Meus irmãos, graça e paz. Amém. Louvado seja Deus nessa noite, porque nós temos a alegria muito grande, o privilégio de dar um culto ao nosso Deus e declarar a Ele toda a honra e toda a glória nessa noite. Eu quero nessa noite convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no Salmo 90, onde nós estaremos, com a graça de Deus, trabalhando esse texto nessa noite. Salmo de número 90. Todos encontraram aí? Salmo de número 90. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias das noites, vidas sobem a 70 anos. Ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por todos os dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos. Nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença para ministrar a Tua palavra e para ouvir o Senhor, através da Tua palavra, que é viva e eficaz, e é mais cortante do que espada de 2 gumes, Senhor. Ó Deus, o Teu Espírito que habita em cada um de nós, Ele é o único que pode aplicar a palavra em nossos corações. Senhor, que cada um de nós nessa noite possamos estar atentos e abertos para ouvir, aceitar e obedecer a Tua palavra. Também, ó Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor venha me capacitar, me dar sabedoria, me iluminar, me instruir com Teu Santo Espírito,
na ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da minha mensagem essa noite, ele é uma pergunta. O tema é o seguinte: quanto tempo ainda lhe resta? Quanto tempo ainda lhe resta? Eu não sei se muitos de vocês, ou alguns irmãos, é provável, que já tenha tido a experiência de passear ou de fazer uma viagem em um cruzeiro. E quando nós fazemos uma viagem em um cruzeiro, existem algumas paradas em alguns portos que o capitão faz para que as pessoas desçam naquela cidade e possa conhecer, possa desfrutar daquele local, conhecer novas coisas. E essa viagem que fazem um cruzeiro, ela é bem categórica, é bem exigente. Há toda uma documentação que é pedida antes, identidade, passagens, ficha preenchida, toda uma documentação enviada, com bastante controle, bastante rigor, para certificar de que aquelas pessoas que vão entrar naquela embarcação, de fato, pertencem àquela embarcação. E, geralmente, quando os cruzeiros fazem essas paradas, eles avisam: olha, nós vamos descer em tal porto, ficaremos ali de tal hora a tal hora. O navio vai zarpar tal hora, e quando der tal hora vai desarpar, vai sair. E se você não chegar a tempo, você perde a embarcação. O comandante do navio, ele é muito claro quanto a isso. E eu tive uma experiência dessa recentemente, num cruzeiro, porque aconteceu exatamente isso comigo. Nós paramos em uma cidade, e o capitão havia dito que ficaríamos até as 3 da tarde naquela cidade. Eu e minha filha Vitória decidimos ir numa cidade vizinha para conhecer Beto Carreiro. E nós fomos. Bem cedinho saímos do navio. Fomos, gastamos 1 hora de viagem do navio, onde estávamos ancorados, para a cidade vizinha do Beto Carreiro. Foi muito boa a viagem. E o capitão havia dito que 3 horas tínhamos que retornar para pegar o navio para voltar para o nosso lugar de origem. Vitória foi, se divertiu bastante, e eu me diverti olhando ela se divertindo, porque não tive coragem de andar naqueles trem que eles andam. É muita velocidade para um velho como eu, de 48 anos de idade. E sou muito medroso também de altura, ela não é medrosa. Só que quando deu meio-dia, nós falamos: vamos voltar, porque o navio vai sair às 3 da tarde. Bom, se gastamos 1 hora para ir, sair do meio-dia para retornar, chegaríamos 1 hora, mais tardar 1h30, chegaríamos a tempo para pegar o navio ainda no porto. A grande questão é que nós não contávamos com um grande engarrafamento no retorno. E nada desse carro andar, filas e filas e filas, e o pessoal do navio ligando para a gente: vocês estão aonde, vocês estão aonde? E eu nem sabia onde eu estava, não conhecia o lugar. E a ansiedade batendo, e o navio vai sair às 3 da tarde, se você perder, perdeu mesmo, vai ficar na cidade. E nós ficamos desesperados. Quando nós chegamos no porto para embarcar, faltavam 5 minutos para o navio zarpar. Exatamente 5 minutos. Agora imagina, se tivesse ficado para trás, uma manhã bela, um dia lindo, diversão, momentos inesquecíveis para mim e para ela, mas perdemos o navio.
perdemos a embarcação que havia dito que todos os seus tripulantes deveriam estar ali. A vida é breve, a vida é curta, e nós precisamos sempre estar atentos quanto estarmos ou não dentro da embarcação. Moisés, esse salmo, vai dizer exatamente sobre isso, essas considerações. Nossa vida é como a estadia num dia no porto. Ela é um sopro, o tempo é limitado, e você precisa se assegurar que está dentro do navio com toda a documentação em mãos e certa. A vida é breve. Essa é a grande verdade do Salmo 90, sobre a eternidade de Deus e a brevidade humana. Eu quero te convidar essa noite a certificar, se você está com o seu passaporte em dias, se você está com a sua identidade em dia, se a sua vaga no navio para a eternidade está reservada, se você está seguro disso dentro do navio, ou se você está brincando com os encantos da vida, em um porto qualquer da vida, enquanto o navio está prestes a zarpar para a eternidade. Moisés nos convida essa noite a refletir sobre isso. Deus é eterno, mas nós somos finitos. Moisés viu Deus fazer grandes coisas, Moisés presenciou os grandes feitos de Deus, ele viu Deus abrir o mar vermelho, ele viu Deus fazer brotar água da rocha, ele viu Deus providenciar o maná no deserto, ele viu Deus levar o povo até a terra prometida de Canaã. Entretanto, Moisés não entrou na terra de Canaã. Agora Moisés está velho, Miriam está morta, sua irmã, ele sabe que não vai entrar na terra prometida. Então imagina Moisés nesse salmo, na sua velhice, e contemplando toda a beleza, a formosura, as montanhas, as florestas, compreendendo a beleza da criação, o quanto Deus é poderoso, e o quanto Ele, Moisés, e nós somos impotentes diante da verdade, da eternidade de Deus. Que verdades, ou quais verdades podemos extrair do Salmo 90? O que é que Deus pode, nessa noite, ensinar a mim e a você, sobre a sua eternidade e a nossa brevidade? Sobre o sopro da vida, que 70, ou mais tardar 80, e já com fadigas, enfados e canseira, e como nós devemos viver essa vida, aguardando o grande dia, que o navio vai zarpar, e não vai ter tempo de você se preparar mais, porque a data já está marcada, a data está prevista, mas somente o dono do navio, somente o capitão sabe o dia e hora exata que o navio da eternidade vai zarpar. Nós não sabemos, eu e você não sabemos, nem o dia nem a hora, mas o Senhor nos ensina a como nos preparar para esse dia. Quais verdades o Salmo nos ensina essa noite? Em primeiro lugar, Deus é eterno e nós não. Deus é eterno e eu e você somos um sopro. Nós somos como a neblina, nós somos como a erva que nasce e logo murcha. Olha o que diz o verso 1 ao verso 4. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Moisés diz: de eternidade a eternidade Tu és Deus. Entenda que eternidade aqui não quer dizer o lugar onde Deus habita. Significa dizer que Deus existe fora do tempo e fora do espaço. Deus é atemporal.
Tanto é que a nossa mente humana não consegue conceber essa ideia, nem tampouco entender o ser de Deus. Deus não se esquece de nada, pois 1000 anos para Ele é como o dia ou a noite que você dormiu e acordou, mas já se esqueceu. Se eu perguntar aqui para você essa noite, quem de vocês se lembra do que jantou domingo passado? Eu não lembro. Se brincar, não lembro nem o que jantei ontem, quanto mais domingo passado. Mas o texto diz que Deus sabe todas as coisas, Deus não se esquece de nada. Deus sabe perfeitamente o que aconteceu há milhares de anos atrás. E Moisés tinha profunda experiência com Deus. Moisés sabe exatamente quem é o Deus o qual ele servia. Se nós lembrarmos de quando Deus convoca Moisés para ir ao Egito para salvar o seu povo, Êxodo 3,14, Moisés, ele indaga ao Senhor, quando chegasse lá, o que é que ele ia dizer para o povo? E Deus responde a Moisés, Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás ao filho de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Notem comigo, Deus não disse eu era, pois era significa que ele foi e que agora já não é mais. Deus também não disse eu serei, pois significaria que ele seria e ainda não é o que ele será. Quando Deus fala da sua eternidade, Ele diz, eu sou. Esse eu sou implica dizer a um Deus que é eterno e que é um Deus presente. Porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é eternamente. Ele é o único Deus. A Bíblia diz que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Qual é a implicação disso para nós? É que Deus, Ele cuida do seu povo em cada época, em cada estação, em cada momento da história. Perceba o que Moisés diz, de geração a geração. Tu és o quê? O nosso refúgio, de tempos a tempos, de eternidade a eternidade. Não há limite para Deus, não há um vácuo no espaço, não há um momento em que Deus se exime de cuidar da sua igreja. Deus não tira férias, não descansa de cuidar do seu povo. Deus não esquece a sua igreja, Deus não esquece os seus filhos, Deus não dá as costas, não fecha os olhos, Deus está sempre cuidando do seu povo. Não precisa se preocupar hoje, quem vai cuidar dos seus filhos se você morrer hoje. Nós pais temos essa preocupação, porque nós somos, como diz o texto, nós somos breves, mortais. A gente preocupa com os nossos filhos. E se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Eles são jovens ainda, são novos ainda. Como serão os seus futuros? A resposta é o Deus que cuidou de você lá atrás, que cuidou dos seus pais, que cuidou de Israel, é o mesmo Deus que vai cuidar dos seus filhos, caso você seja tirado da terra dos viventes. Deus está mais preocupado com os seus filhos, com nossos filhos, do que nós mesmos. Deus cuidará de cada um de nós. Deus cuidará de cada um de seus filhos. A segunda verdade que Moisés ensina esse salmo sobre a eternidade de Deus e a brevidade humana está no verso 3 e verso 5. Acompanhe comigo.
verso 3 e verso de número 5. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Verso 5: tu os arrastas nas torrentes, são como o sono, como a relva que floresce e que murcha, que floresce de madrugada. A segunda verdade é: somos frágeis, pecadores e por isso mortais. Se Deus é eterno, o homem é vulnerável e é mortal. Essa é uma das consequências do pecado na terra. Trouxe a mortalidade ao ser humano. Deus nos criou em perfeição. Em Adão todos éramos perfeitos. O pecado trouxe como consequência a morte física, bem como a morte espiritual. E nós nos tornamos totalmente vulneráveis a isso. Veja o quanto nós somos fracos. Perceba o quanto nós somos vulneráveis. Se você toma um choque elétrico, dependendo do choque elétrico, a sua vida é ceifada. Eu perdi um irmão de uma igreja, um diácono meu, ainda um homem novo. Na época ele tinha 43 anos. Ele saiu de manhã para fazer, ele tinha um mercadinho e foi fazer compra no Ceasa. E quando chegou no mercadinho, foi montar as coisas e abriu o freezer para guardar as verduras. E quando abriu o freezer, ele tomou uma descarga elétrica. Não suportou. Morreu ali. Nós somos vulneráveis. Nós somos frágeis. Uma bactéria que nos toma, uma doença que nos pega, uma pandemia que chegou aí, matou milhões de pessoas no mundo inteiro, mostra a nossa vulnerabilidade e a nossa fragilidade. Qualquer outra situação nos tira dessa terra. E deixa eu lembrar você, talvez você tenha se esquecido. Um dia Deus vai falar para você e para mim: filho de Adão, está na hora de voltar. Um dia Deus vai falar para mim e para você, o que está no verso 8, no verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Olha como que Moisés coloca os nossos anos. Eles acabam como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou se havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Veja que Moisés está alertando para a realidade que nós muitas vezes não gostamos nem de ouvir, que é a nossa brevidade, que é a realidade para todos os homens. Dificilmente hoje nós vemos alguém com 90 anos, pode até ter, mas é difícil. Moisés, nesse salmo, nos convoca a olharmos para a nossa humanidade e fazermos uma reflexão de nossas vidas. E lembrar do navio no porto que vai zarpar a qualquer instante para a eternidade. E nos faz lembrar se nós estamos preparados para estar partindo nesse navio. Somente Deus conhece quantos dias restam das nossas vidas. A certeza da morte é inegável, igualmente certa é o fato de que ninguém sabe o dia, nem sabe a hora. Meus irmãos, hoje pela manhã, enquanto eu vinha para o culto, eu e Vitória novamente, Vitória e eu temos longas histórias juntos, e eu vinha para cá, e eu saí um pouco atrasado de casa, e
numa ultrapassagem, eu olhei a distância, não vi nenhum carro vindo, e resolvi fazer a ultrapassagem no lugar que não era permitido. E quando eu faço a ultrapassagem, que eu acelero, uma moto surge. E por questões de milésimos de segundos, eu não causei um acidente para aquela pessoa, ela poderia ter morrido, eu também. E eu consegui tirar o carro para outra mão, consegui brecar o carro. E sabe, divinamente, é o sermão que tu vai pregar hoje à noite. A brevidade da vida. Eu poderia ser ceifado hoje pela manhã. Eu e Vitória. Eu não estaria aqui pregando para você essa noite. A vida é breve. Ninguém sabe daqui a 10 minutos. Talvez hoje seja o meu último sermão com vocês. Talvez seja a última vez que vocês me ouvem pregar. Porque a vida é breve. O tempo todo Moisés quer alertar e nos alertar para essa realidade. Bobo é aquele que pensa e que não percebe que seus dias são poucos. E cabe a nós uma reflexão também sobre a minha vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, hoje pode ser o dia da sua salvação. Pode ser que hoje seja o seu último culto. E eu posso perguntar a você essa noite, você já entregou a sua vida a Jesus? E você pode dizer, claro, pastor, fui batizado, fiz confissão de fé, vou ao culto aos domingos, mas a pergunta é, o quanto você está comprometido com Jesus? Se o Senhor te chamar nesse exato momento, você tem certeza que vai para o céu? Você tem certeza que ouviria a voz do Redentor dizendo, vinde bendito de meu Pai, entre para o gozo eterno? Precisamos fazer essa reflexão. Mais uma vez, certifique nessa noite como está a tua casa, ponha ela em ordem. Organize as coisas. Peça perdão, perdoe, ajuste as coisas, pois o amanhã não te pertence e nem pertence a mim. Diante da verdade, da eternidade de Deus e da nossa brevidade, o que fazer? Como encarar a vida? Moisés vai nos orientar de que maneira nós, seres mortais, que murcha tão rápido como a erva do campo, que a qualquer hora pode ser chamado para a glória. Enquanto estamos aqui, enquanto o navio está zarpado, está ancorado, de que maneira nós devemos viver essa vida? Veja o versículo 12 comigo, por favor. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos
coração sábio. Então, qual é a solução para nós? Qual é a saída para nós vivermos uma vida com o pé na terra e o coração na eternidade? Moisés nos dá algumas orientações nessa oração. Isso é uma oração de Moisés. Primeira forma que Moisés ensina a fazermos isso nessa oração é: nós precisamos saber viver nessa terra. Senhor, diz, ensina-nos, peça a Deus para nos ensinar a vivermos nessa terra. Ninguém é mais sábio do que o Senhor. Ninguém é mais sábio do que o Senhor. Os homens pecadores sem Deus, o mundo sem Deus, buscam prazer e sucesso com a visão curta. Não consegue ver além da morte física. Mas nós que amamos a Deus, nós que tememos a Deus, nós precisamos aprender com Deus, viver a vida aqui na terra, olhando para o céu. Em nossos ouvidos deve ecoar as palavras do Redentor, que diz em Mateus 6:21, pois onde está o seu coração, pois onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. É pedir a Deus para que o nosso coração esteja de fato colocado naquilo que é verdadeiramente importante para Deus. É que os nossos corações sejam voltados para a glória de Deus, para a grandeza de Deus, para fazer a vontade de Deus. Quem além de Deus pode nos ensinar essa verdade? Deus é aquele que ensina o seu caminho para a sua igreja, para que nós possamos progredir em direção ao céu. Deus em sua palavra nos revela, nos mostra dia após dia, como que nós, seus filhos, podemos vivermos o caminho de forma correta. Pois a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Moisés nos orienta a pensar na velhice, não na velhice, mas nos dias de hoje. Muitas pessoas pensam na velhice quando está chegando a velhice. Mas o próprio Salomão, na sua sabedoria, em Eclesiastes 12:1, ele nos alerta, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando? Antes que venham os dias maus. Antes que venha a velhice. Lembrar de Deus não é lembrar que Ele exista. Mas é obedecer a Deus. Eclesiastes diz: de tudo que já se ouviu, o bem supremo é: tema a Deus. Se nós quisermos vivermos uma vida nesse mundo caído, aguardando a volta do nosso Redentor, nós precisamos olhar com temor ao nosso Deus. Nesse salmo aqui, Moisés pede que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para que saibamos viver de melhor maneira possível. Os melhores alunos
vai pedir a Deus ajuda para evitar desperdiçar tempo. Dias não contados são dias não aproveitados. São aquelas horas que ainda fizemos de bom, aquele tempo que jogamos fora. São dias que nós sequer abrimos nossos lábios para pregar o Evangelho para as pessoas chegarem a Cristo. Nós não aproveitamos esse tempo, nós não encorajamos ninguém, nós não oramos por ninguém, nós não visitamos ninguém, não fizemos bem para ninguém, e a vida foi passando. Então diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, permita que eu tenha essa habilidade de aproveitar os dias da melhor maneira possível, com a minha família, brigar menos, odiar menos, maltratar menos, amar mais, perdoar mais, divertir mais com a família. Não é pecado diversão. Aliás, Salomão manda e diz em sua palavra que nós devemos aproveitar a vida. A única advertência, observação que ele faz é: aproveite a sua vida, faça tudo o que você quiser. Ele só faz uma advertência: lembre-se que de tudo você prestará contas a Deus. Perceba que não há nenhum tipo de impedimento quanto aos crentes a aproveitar a vida, a gozar a vida, a desfrutar dos poucos dias que nos resta na terra. A observação é: de tudo você vai prestar contas a Deus. Esse é o ponto-chave, essa é a questão. Essa é a única observação que ele faz. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. A segunda verdade dessa oração, do versículo 12, que Moisés nos ensina como enfrentar a brevidade da vida, está na parte B do versículo 12 ainda. A parte A é: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então a outra forma é que o Senhor nos ajuda a encontrar coração sábio. E sabe por que Moisés diz isso? Moisés percebeu a importância de encontrar sabedoria em Deus, porque apesar de ter sido criado na maior ciência da sua época no Egito, ser educado, os seus primeiros 40 anos foram no Egito, foi educado na maior ciência, estudos. Moisés não teve sabedoria para lidar diante da dificuldade. A primeira embate que ele teve, a primeira luta que ele teve, ou dificuldade que ele teve, ele acabou matando um egípcio que maltratava o israelita. Aparentemente foi uma decisão inteligente, mas não foi sábia. Depois disso, teve que fugir para a terra de Midian. E lá ficou mais 40 anos na escola de Deus. Lá sim, no deserto, ele aprendeu a ter sabedoria. Depois de 40 anos no deserto, Deus o conduz para o Egito para tirar o seu povo. Agora Moisés estava pronto para ir à tarefa maior de sua vida. Você sabe qual é a maior tarefa da sua vida? Essa terra? Você já perguntou a Deus, nos momentos de lutas e de indecisões, e você já pediu a Deus sabedoria para tomar as decisões? Quando Deus abençoou Salomão, Deus o abençoou porque ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. Sabedoria
ela nos permite a acertarmos mais e a errarmos menos, a agradar mais a Deus do que a nós mesmos. O apóstolo Paulo incentiva a igreja a buscar sabedoria em Deus. Notem comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Paulo diz: não cessamos de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha a expressão de Paulo: não cessamos, não pare. De quê? De pedir sabedoria de Deus. Ele fala que transbordeis pelo conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas. Tiago, semelhantemente, capítulo 3, verso 17, Tiago diz: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. O que Moisés diz para nós, não é que a gente vá buscar sabedoria numa cadeira de faculdade, não é dessa sabedoria. A sabedoria que eu preciso, que você precisa, é a sabedoria do alto, é a de Deus. É a sabedoria de Deus que vai nos ajudar a tomarmos decisões para a sua glória e para o seu louvor. Veja que Tiago diz que a sabedoria lá do alto, ela é pura, porque Deus é um Deus justo, um Deus santo. Ela é pacífica, ela não cria contendas, brigas, discórdia. Ela é tratável, ela é maleável, ela é misericordiosa, ela vai compreender o próximo. Ela vai entender o próximo. E aí, ele diz, ela é de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Meus irmãos, que o Senhor conceda a cada um de nós coração sábio, de forma que possamos aproveitar cada momento da nossa vida. Sem a advertência de Salomão, de que um dia nós iremos prestar contas a Ele. Então, sabedoria quer dizer inteligência que enxerga bem as coisas, que vê além, que vê no horizonte dessa nossa vida curta e insegura. Nós precisamos dessa sabedoria de Deus. Se eu e você buscarmos em Deus sabedoria, nós vamos viver de forma inconfundível e fazermos a sua vontade. Não andaremos por aí de um lado para o outro sem saber o que fazer. O versículo 12 aqui, Moisés está apontando para nós o caminho certo, o caminho verdadeiro, para que possamos ter sabedoria. Este é o único meio que nós temos de viver nessa terra de forma sábia, é pedir a Deus que guarde os nossos caminhos. Lembrando que a vida ela é breve, ela é curta e logo se vai. Então, o que eu e você devemos fazer nos poucos dias que nos resta debaixo do sol? O que é que nós devemos fazer? A resposta ela é óbvia. Aproveite a sua vida servindo a Jesus. Procure fazer a vontade de Deus em sua vida. Obedeça a sua palavra. Ame mais o Senhor. Diga como o salmista falou no Salmo 31, versículo 15: todos os meus dias estão em tuas mãos.
Faça essa oração e faça essa declaração: Senhor, todos os meus dias estão em tuas mãos. Do nascer ao anoitecer, eu estou seguro em tuas mãos. Porque de eternidade a eternidade, tu tens sido nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Eu quero finalizar lendo ainda com vocês Romanos capítulo 13 e o verso 11. Os dias são maus, os dias são poucos, a vida é breve e você vai sair daqui. O Senhor vai te convidar. A hora e o dia você não sabe, eu também não. Mas é verdade que vai chegar o momento de cada um de nós partirmos daqui. Versículo 11 de Romanos 13, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que nós vivamos essa vida olhando para o Senhor. E mais uma vez, certifique-se. Você está dentro do navio? Você está com os documentos certos? A bagagem está pronta? A casa está arrumada? Avaliou sua vida? O navio pode zarpar? Tem certeza que você está dentro dele? A hora vai chegar. E todos nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que voltará o Filho do Homem. Oremos. Senhor, diante da tua grandeza e da tua eternidade, nós nos curvamos, pois somos breves nesse mundo caído. Nesse mundo de pecado, somos transitórios. Nos ajuda, Senhor, a viver para a tua glória, para o teu louvor. Que os nossos corações nessa noite possam refletir acerca da brevidade das nossas vidas e de como temos vivido essa terra, Senhor. Que cada um de nós possamos, ó Deus, estar atentos, vivermos essa vida com sabedoria. Que o Senhor, com teu Santo Espírito, nos ajude a vivermos aguardando a tua volta, com o pé nesse mundo, mas com o coração na eternidade. Que não nos embaraçamos com as coisas desse mundo, mas que vivamos com nossos olhos voltados para ti. Abençoa a tua igreja e fortalece a fé dos meus irmãos. Renova cada um nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a esperarmos pacientemente todos os teus decretos, teus propósitos para cada um de nós, debaixo do sol. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém.